Bom. Graças a Deus, está funcionando. Bom, vamos lá. Eu estava tentando conseguir uma imagem melhor, um som melhor, mas não sei como fazer. Sei lá o que aconteceu. Bom, obrigado você que está chegando agora. Muito obrigado para você que está se reunindo aqui comigo. Bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda. Eu estou fazendo essa live hoje porque eu acho que nós estamos num problema meio sério, que é que nós, da Igreja Católica, nós estamos deixando um espaço vazio muito grande, especialmente os padres católicos que têm uma visão mais de esquerda. Nós estamos deixando um vazio muito, muito grande na igreja, e eu acho que esse tem sido um grande problema, tá? Porque, afinal, nós temos deixado a internet pronta, livre, bela, para poder falar o que quiser contra o Papa Francisco, contra o Concílio Vaticano II. E como disse o Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas. Então, hoje em dia, todo mundo pode falar o que quiser, pode xingar, pode falar o que quiser, mesmo que não tenha razão nenhuma, né? Mas, afinal, acaba... Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Acaba fazendo, de fato, né? Colocando essas coisas, essas ideias, difundindo as ideias, e nós que, às vezes, temos que defender o Papa, temos que rezar pelo Papa, temos que seguir o Concílio Vaticano II, temos uma visão que o Evangelho precisa ser o ponto de encontro de tudo. Não conseguimos. Não conseguimos espaço. Nós não estamos fazendo espaço. É esse o grande problema. Então, eu estou aqui de novo, eu ainda vou acertar essa parte técnica. Não sei por que eu não consigo pôr uma imagem, um som melhor. Essa imagem, o som da minha câmera, são horríveis. Mas, afinal, é o que eu estou conseguindo fazer. Melhor fazer com uma imagem menos clara, de menos qualidade, do que não fazer nada. Não? Eu queria dizer que eu estou aqui trabalhando na França e eu estou aproveitando que eu estou perto de Lyon, que a França é um lugar que tem grande capacidade teológica, e estou aproveitando para ler, por exemplo, Yves Congar, né? O cardeal Yves Congar, Vasto Mundo, Minha Paróquia, tem várias coisas que eu tenho aproveitado para ler. Descobri, por exemplo, aqui na França, uma coisa que não tem no Brasil, esse livro de São Tomás de Aquino, né, chama A Corrente de Ouro, Chaîne d'Or, e ele mostra, por exemplo, São Tomás de Aquino quase como exegeta. São Tomás conhecia muito os santos padres. Ele pega, por exemplo, Evangelho segundo São Lucas. Ele dá o trecho aqui do versículo, capítulo 1, versículo 5 a 7. Sobre esse texto aqui, ele dá todos os textos dos santos padres, por exemplo, de São João Crisóstomo, né, de Santo Ambrósio, o comentário de Santo Ambrósio. Depois, ele copia exatamente os comentadores. Depois, do versículo 8 ao 10, Beda, o Venerável, Santo Ambrósio, e aí ele vai comentando quase que versículo por versículo a partir da patrística. Não ele faz o comentário, a patrística, né? Então, isso daqui eu não conhecia no Brasil, não tem no Brasil, tá? Esse daqui tem no Brasil, está traduzido Manfred Lutz, Cristianismo em Processo. Eu tô lendo toda a história da igreja, estou refazendo toda a história da igreja. E agora, uma joia que eu achei aqui,
e que eu acho que vai valer a pena. História do Missal Tridentino e suas origens. Porque o pessoal diz que é a missa de sempre, né? Não, pelo visto, ele vai mostrar que a missa não é de sempre. Quando surgiu, como é que surgiu, como que foi formado, né? E nem é uma coisa nova se falar que por exemplo, é muito novo, tá? Ele foi impresso agora em 2016, mas ele já é mais antigo o texto, tá? Em todo caso, sobre a história da liturgia é bastante interessante. Isso daqui eu ainda quero ler. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Concílio Vaticano II. Né? Porque o primeiro texto que surgiu é essa questão do concílio, tá? Sobre a Sagrada Liturgia. E eu acho que a gente precisa ler os documentos do concílio. Nós estamos fazendo um desserviço na igreja se a gente comenta as coisas, fala as coisas sem ter lido. Eu, por exemplo, eu li todos os documentos do Vaticano II 3 vezes. Primeira vez, quando entrei no seminário, fui obrigado a ler. Depois, quando eu fui para o noviciado, fui obrigado a ler. E aí eu comentava os meus comentários. E depois, quando eu fui para a teologia, eu fui obrigado a ler de novo. Então, eu li 3 vezes todos os textos do Vaticano II. Agora, eu queria comentar com você um pouco o texto. Por quê? Nós precisamos ler esses textos para descobrir a qualidade desses textos. Esse é o problema. É um texto de muita qualidade teológica, mas que nós temos muita gente falando bobagem. Tá? Então, vamos lá. Quando você pega, por exemplo, a Constituição Conciliar, Sacrosanto Concilium sobre a Sagrada Liturgia, nós temos aqui, já no título, uma coisa interessante. Ela é uma Constituição. O Concílio de Trento e mesmo o Vaticano I só fizeram decretos. Um decreto é uma lei que você faz e você pode retirar. Em qualquer momento pode ser retirado. Então, o Papa tem a autoridade pontifícia para retirar um decreto. Chama-se bula, né? A bula é feita justamente, é um documento com muita autoridade que pode revogar muita coisa, né? E pode criar também muita coisa, né? Então, a bula tem essa autoridade. Agora, o Concílio de Trento e o Vaticano I fizeram muitos decretos. Decretos sobre a liturgia, decretos sobre isso, sobre aquilo. Mas aqui nós temos uma Constituição Conciliar, ou seja, nós temos um texto constitucional. Tudo que é constitucional, todas as outras leis, têm que estar debaixo da Constituição. Então, nós temos um texto para a posteridade, né? E aqui que temos algumas coisas a se ver. Por exemplo, quando a gente vai ver a questão do Vaticano II, tá? Eu não vou ler tudo, evidentemente, mas nós temos algumas coisas bem interessantes, algumas intuições que o Vaticano II nos traz, que a gente precisa ter em mente. Primeiro, eu vou começar citando, por exemplo, do número 9, o lugar da liturgia na vida da igreja. Tá? Então, quando fala, por exemplo, no número 9, diz assim: a Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da igreja, porque os homens, antes de poderem participar da liturgia, precisam de ouvir o apelo à fé e à conversão. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. O que quer dizer isso? Quer dizer que pastoral não é celebrar missa. Pastoral não é você atender confissão. Você pode fazer a confissão na pastoral, ok, tá? Mas pastoral não é celebrar o sacramento, são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Porque ela não esgota um aspecto, mas ela é um aspecto importante da vida da igreja. Agora, é um aspecto que vem depois da evangelização, tá? Os homens precisam ouvir o apelo à fé e à conversão.
Como hão de invocar aqueles em quem não creram? Ou como hão de crer em quem terem ouvido? Como poderão ouvir se não houver quem pregue? E como há de pregar se não houver quem seja enviado? Romanos 10. Ou seja, a liturgia só existe a partir de um contexto de uma igreja que já foi evangelizada, que já foi catequizada, que já fez a experiência do Mestre. E a partir daí, a liturgia é um louvor. A liturgia é um expressar a sua igreja. Oi, Padre Pedro, tudo bem? Comunidade de Servos do Cristo Redentor, acho que é o Padre Pedro. Adriana, tudo bem, Adriana? Bom, então quando a gente fala da liturgia, a gente não pode reduzir toda a igreja na liturgia. Esse é o grande erro, por exemplo, dos nossos tradicionalistas. Os tradicionalistas querem reduzir a igreja, né, à celebração litúrgica. A celebração litúrgica é um momento importante, mas não pode reduzir a igreja. Tanto que a pastoral está fora da liturgia. A pastoral vem antes da liturgia ou depois da liturgia. A evangelização vem muito antes da liturgia. A conversão vem antes da liturgia. Então a gente precisa ter essas coisas. Senão a gente reduz. Parece que celebrar missa, atender confissão e rezar terço é toda a igreja. Aqui, por exemplo, na França, nós temos esse problema. Parece que a igreja se resume a isso, né? O ano passado, quando eu fiz a novena de Natal, fiz um grupo de novena de Natal, e cada dia, até o Natal, do começo do advento até o Natal, cada dia a gente ia numa casa, benzer o presépio, fazer um pequeno aperitivo, fazer uma pequena bênção da casa. O pessoal achou assim extraordinário. Nossa, padre, que coisa mais étonnant em francês, quer dizer, surpreendente, né? Como o senhor tem umas ideias surpreendentes. Surpreendente. Sim, fazer um aperitivo na casa, fazer uma bênção na casa, não é uma ideia surpreendente. E eu pedia que o dono da casa convidasse os seus vizinhos. Então, o que aconteceu é que muita gente não conhecia nem os seus vizinhos. Então, começou a ter uma certa partilha. A liturgia não pode ser reduzida a toda a igreja. Então, a pastoral precisa ir nas casas, fazer outras coisas. Tá? Outra coisa, no número 10, né? Número 10, a Sacro Santo Concílio diz assim: contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se caminha a ação da igreja e a fonte onde promana toda a sua força. Ou seja, a liturgia é muito importante, tá? A liturgia é muito importante, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Agora, ela está em vista de você chegar lá. Quer dizer, não adianta você pegar uma criança que está na catequese, ou um adolescente que começou a catequese, e você colocar ele direto na missa. Primeiro, ele não vai entender nada. Segundo, ele não vai aproveitar nada. Terceiro, ele vai atrapalhar o ambiente. Então, a gente precisa ter um trabalho de evangelização, de convencimento, de experiência de Deus, para depois levar a pessoa para a igreja. Ela é a meta, tá? E claro, para quem já chegou nessa meta, para quem já foi evangelizado, para quem já recebeu os primeiros sacramentos, então ela é fonte, ela é nutrição, ela é alimentação. Eu costumo brincar, por exemplo, com as pessoas que dizem: padre, eu tenho fé, mas não vou na missa. Aí eu digo assim: então tá bom, a próxima vez que você tiver fome, você faz favor, você liga a televisão. Eu vou ligar a televisão. Não, eu tenho que abrir a geladeira, não ligar a televisão. Pois é, você tem que abrir a geladeira. Se você quiser comer, você vai ter que abrir a geladeira. Se você quiser comer o corpo e o sangue do Senhor, não adianta você ver a missa pela televisão. Não adianta você rezar em casa. Você tem que abrir a geladeira, você tem que ir ao encontro do Cristo. Então, claro, a missa é fonte. Mas para quem já fez o caminho inicial, tá? Bom, depois, no número 11, eu queria dizer para você que você pode pegar, coloca aí no Google,
Lumen Gentium, ou documentos do Vaticano II, documentos do Concílio Vaticano II, liturgia, você vai encontrar rapidamente o link do Vaticano com o texto. Então, me acompanha, por exemplo, se você pegar o texto, se puder acompanhar pela sua tela do computador ou pelo seu celular, faz o favor. Oi, Fernando, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde. Pega o número 11, por exemplo. O número 11 diz assim, e aqui está a grande novidade do Vaticano II em matéria de liturgia. Para assegurar a eficácia plena da liturgia é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito. Até aí, está tranquilo. Unam a sua mente as palavras que pronunciam. Cooperem com a graça de Deus. Não aconteça de a receberem em vão. Ok? Então, o conselho está dizendo que não adianta simplesmente você estar lá. Você precisa ter uma ação. Você precisa ter um conteúdo. Tá? E aqui ele vai começar a esclarecer. Aqui é interessante. Por conseguinte, devem os pastores de almas, está falando dos bispos, vigiar porque não só se observe na ação litúrgica as leis que regulam a celebração válida e lícita, e antigamente nós tínhamos muitas rubricas, muita lei, muita coisa que dizia isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, tá? Mas também que os fiéis participem nela consciente, ativa e frutosamente. Aqui está o centro do Vaticano II. Ou seja, a liturgia não saiu do latim para o vernáculo porque nós não gostávamos da missa em latim. Ela, embora já tinha um grande movimento de renovação litúrgica desde 1905, né? Desde 1905, na Alemanha, com o Odocásio, com os beneditinos e tal. Mas o Concílio Vaticano II quer renovar a liturgia no sentido de tirar a contemplação para fazer com que o fiel, não só o padre, mas o fiel, seja ativo na oração. E aqui está a mudança. Né? Esse princípio de participação na liturgia, participação ativa e frutosamente, ou seja, uma pessoa que vai lá para rezar, não vai lá para assistir à missa. Não se celebra mais a missa para que as pessoas vejam, sigam, olhem a hóstia enquanto rezam o terço, tá? É uma participação ativa. Tá, Eli Marcelo, tudo bem? Essa parte que é interessante. E essa parte vai se estender depois para os outros documentos do Vaticano II. Porque não só a liturgia quer que o leigo seja ativo, mas também nas realidades terrestres, mas também dentro da igreja, mas também na política. Esse princípio de participação se estende aos outros documentos do Vaticano II. Tá? Bom, no número 12, a participação na Sagrada Liturgia não esgota a vida espiritual. Ou seja, a missa não é tudo. Né? A missa não é tudo. Você tem outras coisas que fazem a alimentação do cristão. Porque já imaginou, por exemplo, se você comesse só macarrão? Eu gosto muito de macarrão, sou neto de italiano. Mas já pensou se eu como só macarrão? Daqui a um tempo eu estou desnutrido. É muito bom o macarrão? É. Dá força? Dá. Dá energia? Claro que dá. É gostoso? É gostoso. Mas não dá para comer macarrão todo dia. Quer dizer, tem missa todo dia? Ok. Mas você tem que ter outras formas de oração também. Tá? Marcelo, procura no Google mesmo, documentos do Concílio Vaticano II. Você vai cair na página do Vaticano, que é a página oficial, Lumen Gentium, sobre a Sagrada Liturgia. Tá? Bom, ela está... Depois do número 14, né, o documento vai voltar.
É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. Então, não basta ir na celebração. Não basta contemplar uma liturgia muito bonita. Não basta, por exemplo, você ouvir o coro cantar. Você tem que cantar, você tem que tocar, você tem que celebrar junto. Você tem que ter uma participação que não é contemplativa. Aliás, essa foi a grande dificuldade para muita gente. Tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que vem na missa aqui na França, tem gente que vem na missa para contemplar. Não canta, não faz nada. Fica lá olhando o padre celebrar. Que bonito! Mas não é o Vaticano II. Isso é século XVI, não é século XXI. Tá? Essa interatividade, hoje em dia a gente fala de interatividade, né? Essa interatividade tem que ter dentro da liturgia. Eu troquei alguma coisa? Sacrosancto Concílio. Eu acho que eu disse Lumen Gentium, né? Não, Sacrosancto Concílio. É que eu estou preocupado com ver o chat e falar do texto, e aí eu me atrapalho um pouco. Desculpem. Falta de prática e velhice. Mas eu acostumo, tá? Bom, quando a gente está falando, por exemplo, no número 20, tem uma coisa interessante. Esse documento, a Sacrosancto Concílio, ele foi proclamado em 4 de dezembro de 63. Roma, 4 de dezembro de 63. Ok. E aqui no número 20 ele vai dizer assim, ó. Façam-se com discrição e dignidade sob a direção de pessoa competente para tal designada pelos bispos as transmissões radiofônicas ou televisivas das ações sagradas, especialmente da missa. O documento já estava contemplando a questão da tecnologia. Claro que a tecnologia mudou muito, muito, muito. Hoje em dia a gente consegue gravar uma missa com celular, com uma qualidade de câmera muito boa, uma qualidade de som muito bom. Mas o documento já pensava na questão da participação de outras pessoas que não estão naquele lugar. Então, a gente pode pensar, o Vaticano II foi muito além na época. Em 63, eu não tinha nascido, ele já estava pensando nas transmissões da televisão. Né? Bom, quando ele fala, por exemplo, aqui tem uma coisa interessante. E aqui a gente precisa aprender, precisa anotar. Tem muita gente que critica o Concílio Vaticano II, porque diz, o concílio mudou a missa que era a missa de sempre, a missa que a gente sempre teve, e que é a missa legítima, e a igreja não pode mudar. Veja bem, olha o que está escrito aqui. Número 21. A Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância da graça que a liturgia contém, deseja fazer uma curada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, e de partes que são possíveis de serem modificadas, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo. Se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia, ou que tenham se tornado menos apropriados. Ou seja, é importante que de vez em quando a liturgia seja modificada, seja desbastada. Porque a gente vai colocando... sabe aquele cara que vai colocando roupa, e de repente você sai de manhã... São Paulo é assim, né? Você sai de manhã, você está frio, você coloca um monte de roupa. E depois, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, começa a esquentar. Então, você vai tirando aquela roupa. Porque você vai ficar com aquilo ali o dia inteiro.
você fica desidratado. Na liturgia é a mesma coisa. É importante que a gente possa, né, que a gente possa modificar as coisas. Porque a liturgia ela vai pegando um costume daqui, um papa manda colocar um crucifixo, outro manda colocar não sei o que lá, outro manda colocar não sei o que lá, e depois de algum tempo, cada papa colocou uma devoção diferente dentro da liturgia, e é preciso a gente cortar algumas coisas, porque senão não tem jeito, né? Bom, vamos lá. Número 24. Falando do lugar da Sagrada Escritura na liturgia. Por quê? Deixa eu esclarecer para você. Antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos a missa, que tinha um evangelho típico, para aquele que era o evangelho de São João, que era sempre aquele, e nós tínhamos uma liturgia da palavra à noite. Então, existia sim, por exemplo, o evangelho de cada domingo, mas ele não era celebrado junto com a missa. Então, você podia vir na missa e ter a missa, simplesmente, e vir num outro momento e ter o evangelho. Mas o que acontecia? Muita gente vinha só para a missa. Alguns só vinham para o evangelho. Então, eram duas mesas que não estavam integradas. E a grande reforma do concílio acaba integrando as duas mesas. Olha só. Número 24. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com seu espírito e da sua inspiração, nascerão as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. Para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário, por conseguinte, desenvolver aquele amor suave e vivo da Sagrada Escritura que dá testemunho à venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Então, ele vai começar a falar disso. Depois, ele vai dizer, no número 29, que os ministérios de leitor, comentarista, coral, grupo de música, né, são ministérios autenticamente litúrgicos. O que é uma inovação para a época, porque até esse momento se pensava que ministério é o padre, o bispo, o diácono, o subdiácono, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, do Sacrosanto do Concílio, ele vai mostrar que outras coisas, outras participações também são ministério. Por quê? Porque o desejável é a participação ativa de todo mundo. Aliás, eu celebrei uma vez numa comunidade, embaixo de uma árvore. E eu estava celebrando lá, tinha 2 velas, o pessoal colocou uma mesa, 2 velas, estava embaixo da árvore, estava gostoso, as pessoas estavam lá. E aí, claro, no ar, né, a vela apagou. Foi alguém lá e acendeu. Ok. Depois apagou de novo. Aí foi outra pessoa lá e acendeu. Na terceira vez que isso aconteceu, eu padre idiota aqui, disse assim, deixa essa vela apagada, é mais fácil. Aí a pessoa me respondeu assim, padre, deixa a gente acender a vela, porque mesmo que eu não fizer nada nessa liturgia, eu mantive a vela acesa. E é a minha participação nessa liturgia. É do Concílio Vaticano II isso. Quer dizer, na verdade, né, quando a gente fala de participação ativa, nós estamos falando de participação nas menores coisas. Mas tudo isso faz o louvor de Deus. Tá? Então, quando a gente fala da Sacrosanto do Concílio, tá, a gente deve lembrar
uma coisa interessante, que é o número 32. A não acepção de pessoas. Porque a gente precisa, todo o tempo, lembrar que Jesus não tinha de repousar a cabeça. Mas a igreja está sempre preocupada em agradar os ricos. São Tiago também faz uma demonstração muito grave sobre acepção de pessoas. Mas aqui o concílio volta na questão da igualdade dos membros. 32. Na liturgia, a acepção da distinção que deriva da função litúrgica e da sagrada ordem e das honras devidas às autoridades civis, segundo as leis litúrgicas, não deve fazer-se qualquer acepção de pessoas ou classes sociais, quer nas cerimônias, quer nas solenidades externas. Não se deve fazer qualquer acepção de pessoas ou classes sociais. Quer dizer, você não vai colocar, por exemplo, um acólito porque ele é rico ou porque ele é pobre. Um padre porque é doutor ou outro padre porque é não sei o que lá. Né? E a gente precisa lembrar disso. Porque às vezes a gente faz acepção de pessoas. Tá? Bom, quando a gente fala da liturgia, né? Número 37, a igreja considera com benevolência tudo o que os seus costumes... Achei. A igreja considera com benevolência tudo o que nos seus costumes não está indissoluvelmente ligado às superstições e erros, e, quando é possível, mantém-se inalterável, por vezes chega a aceitá-lo na liturgia, e se harmoniza com o verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. O que nós estamos falando aqui? De aceitar a cultura dos povos. Respeitar e procurar desenvolver as qualidades e dotes de espírito das várias raças e povos. Número 37. Ou seja, a gente não precisa celebrar a liturgia só com o órgão. A gente pode muito bem fazer isso com o violão. A gente pode muito bem fazer isso com o atabaque. A gente pode muito bem colocar um cocar na cabeça, não tem problema. João Paulo II fez isso muitas vezes na liturgia. Claro, ele é papa, né? Mas ele sabia o que estava fazendo, porque ele participou do Vaticano II, né? A gente não pode esquecer disso. Ele foi expert, ele foi consultor do Vaticano II, tá? Bom, isso daqui, o número 37, é uma heresia para os tradicionalistas, porque você tem que aceitar só aquilo que é europeu, só aquilo que é tradicional, só aquilo que vem da Europa. Quer dizer, aquilo que vem da América Latina, aquilo que vem da África, aquilo que vem da Ásia, parece que não pode mais ser colocado dentro da liturgia. Mas o Vaticano II diz que a liturgia aceita as manifestações legítimas dos povos. E a partir daí, que a gente pode adaptar os ritos e que a liturgia dá a possibilidade de adaptação dos ritos às culturas. Claro que não é cada um faz o que quer na liturgia, mas também não é nenhum desespero você adaptar a liturgia, tá? Está dentro do Concílio Vaticano II. Ele vai repetir várias vezes. O 48, por exemplo, vai falar de participação dos fiéis de novo. É por isso que a igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos e espectadores mudos, mas participem da ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Claro, está falando aqui de uma catequese, de uma explicação, de uma conceituação, né? Número 50. Que os ritos se simplifiquem, bem respeitados na sua estrutura essencial, sejam omitidos todos os ritos que, com o andar do tempo, se duplicaram, ou menos utilmente se acrescentaram. Ou seja, é aquela história de que é, de fato, importante de vez em quando você passar uma faca em algumas coisas. Tá? Bom, número 51. Prepare-se para os fiéis com maior abundante
a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia. Mesmo Bento XVI, quando fez aquele documento em que ele permite a missa em latim, de costas para o povo, que é meio uma aberração, uma exceção litúrgica, vamos dizer assim, uma possibilidade de exceção litúrgica, ele argumenta que a igreja reformou, no documento ele diz que a igreja reformou a liturgia para dar possibilidade de se ler melhor e mais abundantemente a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos estar mais próximos da palavra de Deus. Ou, como Tomás de Aquino, precisamos ler mais os santos padres. A gente precisa voltar às fontes da igreja. Esse é o esquema do Vaticano II. A Sacrosanto Concílio fala ainda sobre comunhão de duas espécies, que depois alguns documentos regulatórios foram suprimindo aos pouquinhos, mas ele diz no 55, a comunhão sobre as duas espécies, firme os princípios dogmáticos estabelecidos pelo Concílio de Trento, pode ser permitida quer aos clérigos e religiosos, quer aos leigos, nos casos a determinar pela Santa Sé o arbítrio do bispo. O Concílio de Trento havia decretado proibição. Eles discutiram durante 18 anos a comunhão em duas espécies e proibiram a comunhão em duas espécies para o povo. Né? Agora, quando o Vaticano II fala, ele estabelece os princípios dogmáticos de Trento. Mas o decreto que proibiu na época, ele anula. Então, você vê, por exemplo, que a igreja tem essa faculdade de fazer esse tipo de coisa. E não é à toa. Tá? Outra coisa que ele restabelece no número 57 é a concelebração. Não existia. Cada padre rezava sua missa. Tá? Aqui ele restabelece a concelebração e no número 56 ele coloca juntos a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Tá? Bom, são alguns princípios, e aqui eu queria a última coisa que eu queria citar para você, no número 64, ele diz assim, restaure o seu catecumenato de adultos, com vários graus, a praticar segundo o critério do ordinário do lugar, de modo que se possa dar a conveniente instrução a que se destina o catecumenato e santificar por esse tempo, por meio de ritos sagrados, que se hão de celebrar em ocasiões sucessivas. Ele está dizendo do rito da iniciação cristã de adulto. O rito que agora, em 2020, nós estamos restaurando no Brasil. Mas esse rito da iniciação cristã de adulto foi praticamente recriado pelo cardeal Lavigéry no século XIX. Veja como o Concílio Vaticano II foi já preparado 100 anos antes. Então, não é assim que o Concílio Vaticano foi um grupo de intelectuais que manipulou e simplesmente acabou com a igreja. Não. O rito da iniciação cristã de adultos foi restaurado por um cardeal que era francês, que foi trabalhar na Argélia e que, vendo a necessidade da evangelização dos adultos, ele restaurou, porque ele era patrólogo, ele era professor de história da igreja, ele restaurou o rito antigo do século IV, terceiro e quarto. Né? E a partir daí, o Vaticano II pega esse rito da iniciação cristã de adulto, que tinha sido já testado durante muito tempo na evangelização da África, e coloca para toda a igreja. Então veja que essas coisas, elas vão sendo preparadas, o Espírito Santo vai preparando a igreja para fazer certas coisas. Agora, claro que nós temos sempre uns loucos que acham que nada é bom, nada é perfeito, o bom era na época do meu avô, da minha avó. Né? Meu irmão, minha irmã, tem muita coisa boa no Concílio Vaticano II.
falando aqui do Sacrosanto Concílio, nós temos várias outras coisas, por exemplo, sobre laudes, sobre leituras, sobre o ofício das leituras, que era chamado de matinas na época, né? Ele diz no 92, as paixões ou vida dos santos sejam restituídas à verdade histórica. Então, tinha muita conversa, muita lenda na época. Nós padres, a gente brigava, né? Oi, Leder, tudo bem? Anderson, tudo bom? Sejam bem-vindos vocês dois. A gente conta internamente que a gente chamava do ofício das matinas, que hoje a gente chama de leituras, como o grande mentiroso. Né? Não existia nada mais mentiroso do que as matinas, porque tinha muita lenda, muita história e tudo. Né? Então, o concílio corta todas essas lendas, todas essas histórias, para restituir a verdade histórica, aquilo que a gente sabe que é verdade, aquilo que a gente segura, em matéria de teologia, em matéria de história, em matéria de espiritualidade. Então, é por aí que vai, por exemplo, o documento da Sagrada Liturgia, falando sobre música sacra, por exemplo, no número 112, a Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte. Arte moderna, arte sacra, arte conceitual, arte, música, cinema, espetáculo, né? Tudo. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotada das qualidades requeridas. No número 116, não se excluem todos os outros gêneros de música sacra. Ela fala do canto gregoriano, né? A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano, mas não se excluem todos os outros gêneros de música. Né? Ele, inclusive, pede para que existam melodias mais simples para o uso das igrejas menores. Então, tudo isso, né, a liturgia vai sendo modificada, mas a partir de uma lógica. E não de uma lógica qualquer. É uma lógica de participação. É uma lógica não de contemplação mais, mas de ação também na oração comunitária. E isso vai se estender depois para a pastoral, isso vai se estender depois no direito canônico, isso vai se estender depois em direito do clero, dos leigos, de participação na política. Esse documento gera todos os outros, praticamente. Ele é o primeiro a ser colocado em prática, a ser assinado, e depois os outros vão seguir o princípio dele. Semana que vem a gente vai falar. Eu quero trabalhar um pouco a Lumen Gentium, né? Depois a Gaudium Spes. São documentos que a gente precisaria reler. Se você puder, essa semana, leia Constituição Conciliar, Sacrosancto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia. Você pega o texto facilmente no Google, no site do Vaticano. Leia. Faça o serviço de ler. O grande problema da Igreja Católica hoje, o grande problema nosso, é que nós não estamos lendo aquilo que a gente precisa. A gente está lendo muito site, a gente está vendo muita noticiazinha e coisas importantes a gente não tem feito. Deixa eu ver o comentário do Fernando aqui. Sim, Fernando, os liturgistas, o Andrea Grillo, que é o grande liturgista da Itália hoje em dia, ele diz que quando o Bento XVI fez a Summorum Pontificio, não, ele tem um outro nome. Bom, quando o Bento XVI, quando o Bento XVI assinou o documento em que ele restaurava a possibilidade da missa tridentina, né, ele não só ressuscitou um paciente que estava quase morto, como você diz, e aí eu concordo com você, mas ele também institui um estado de exceção litúrgica. Porque todos os concílios da Igreja
quando você tem um grupo que vai contra o concílio, a igreja declara esse grupo herege. Esse grupo é cismático. E esse grupo caiu fora. Claro, o concílio quis dialogar internamente também. Mas o problema é que esse grupo não quer diálogo. Então, o que acontece? Eles estão dentro da igreja e criticando todo o tempo a igreja. E os argumentos são argumentos, entrou aqui uma vespa, e os argumentos são argumentos protestantes, não são nem argumentos católicos. São argumentos de Lutero, que criticava o Papa na época. Né? Por hoje, nós estamos com 45 minutos de live, virou uma aula isso, né? Vocês vão me desculpar, tem hora que eu troco um pouco as coisas, porque eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Eu vou me acostumar um pouco mais. Toda semana eu quero fazer uma live comentando um documento do Vaticano II, para incentivar você a ler, né? A ter isso na ponta da língua, a descobrir o sabor de certas coisas. Tá? Acho que vale a pena. Acho que a gente precisa mesmo voltar a ler certas coisas. Se você puder, compre. Nas livrarias católicas existe o Compêndio do Vaticano II. É um livrinho bem popular, por sinal. Não é muito barato, mas é bem popular. Agora, se você quiser não pagar nada, pega o texto pelo site do Vaticano e imprime. Você não paga nada. Ou então, você grava ele no seu computador em PDF e lê direto. Até economiza papel e tinta, é mais ecológico. Tá? Aida, Fernando, Anderson, Leider, Marcela Polônio, Adriana Gonçalves, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de me acompanhar até agora. Desculpem, às vezes troquei algumas coisas, mas acho que vale a pena a gente ler melhor essas coisas. Né? E entender por que a igreja faz isso. Não deixar as pessoas simplesmente criticarem a gente, nos xingarem, dizendo que o Papa não presta, que tudo é maçonaria, que nós vamos acabar com a igreja. Pelo amor de Deus. Não é isso que é a igreja. Não é xingando que nós vamos ser católicos. E não é xingando que a gente vai construir uma igreja. Meu irmão, minha irmã, leia mais, reze mais. E se você puder, reze pela minha conversão. Eu tenho muito o que caminhar ainda. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Vou colocar aqui um boa noite para encerrar e depois eu fecho a transmissão. Muito bem. Boa noite, amigos e amigas. Um abraço. Muito obrigado.